Se a Esta gravação conferência será gravada agora. já apareceu para mim, começou gravando. É, na aula anterior, nós paramos, nós tínhamos falado sobre a diferença entre uma crise parcial e uma crise generalizada. Eu mostrei para vocês a crise de ausência, né, lá da criança, e fiquei para a gente falar de aura, né? Foi isso que a gente parou? Foi. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta de algo antes antes que eu dê sequência? Eu acho que só depois a gente vai falar do fenobarbital, né? Isso, exato. Eu estava pensando Então em só depois. fazer as correções, começar a aula com correções, mas a Mauri me mandou agora, nessa última meia hora, me mandou no WhatsApp, né? Então, eu faço a correção sem ler o de vocês, aí vocês tiram a dúvida, né? Porque logo que passar ele já é o fenobarbital. Tá. Então tá, combinado assim, então. Nós havíamos falado, né, comentado que às vezes o paciente com epilepsia ele pode sentir, ele pode prever a crise, porque as alterações, essas descargas elétricas no sistema nervoso central, essas alterações no funcionamento do sistema nervoso central podem, em alguns casos, ser perceptíveis. E aí nós temos as mais diversas, que acabam ajudando, igual o nosso último tópico aqui, né? A descrição detalhada, né? Saber direitinho o que é que o paciente está tendo antes da crise, né? O que ele sente antes da crise pode ajudar no diagnóstico, né? Porque algumas crises epiléticas ou alguns casos, né? Algumas alterações neuronais têm auras específicas. Então, a aura, significado de aura, é a alteração que o paciente sente, a alteração que o paciente percebe antes de ser acometido pela crise, que pode ser uma crise de ausência, pode ser uma crise tônico-clônico generalizada, que é a que a gente conhece como a mais comum, né? O paciente se cair, se debater, ou outros sintomas, né? Sintomas víscerosensitivas, que está aqui normalmente como epigástrica, mas pode ser de todo o trato gastrointestinal, tá? Pode ser só no intestino, porque assim, a epigástrica normalmente é uma azia, um desconforto que às vezes o paciente fala assim, nossa, tá parecendo que tá apertando o fundo do meu estômago. Às vezes o paciente escreve isso, né? Ah, eu tô parecendo que tô com uma azia, mas não é azia, né? É azia, mas sem a queimação da azia. Ou o paciente fala de uma sensação víscero, né? Das vísceras mais baixa. Eu sinto que eu vou ter uma diarreia, mas não tem. Né? Então ele tem esses sintomas. De medo, e aí pode ser confundido com as ansiedades sociais, tá? Na aula passada a gente comentou algumas coisas que eu acho que vocês perceberam a dificuldade que algumas síndromes mais complexas de epilepsia podem confundir com outros transtornos psicológicos. Angústia, né? Pode ficar simplesmente alegre, e eu acho que eu comentei com vocês que tem uma que é o prazer, né? Existe uma aura, o paciente tem orgasmo, normalmente é raro, tá? E normalmente atinge mulheres. Onde pode ser até um problema, né? Que se o paciente tem 30 crises por dia, como que ela consegue trabalhar tendo o descontrole de orgasmo 30 vezes no dia? Beleza? Então, isso é a aura, tá? As sensações que ocorrem antes de ter totalmente a crise. Beleza? Foi muito rápido ou tá de boa? Tá de boa. Pra mim tá de boa. Tranquilo. Beleza. Tá Então, tranquilo. De boa. é aquele negócio, né? Eu sempre começo tranquilo e depois começo a disparar na velocidade, né? E Depois aí, já assim, né? E aí, como que a gente faz o diagnóstico? Primeiro item de todos é a anamnese. E agora que eu acho que eu nunca perguntei, vocês chamam a avaliação de vocês de anamnese ou só chamam a avaliação de avaliação mesmo?
Eu acho que Avaliação. a entrevista. Ah, vocês chamam de entrevista, né? Não, é isso que Anamnese. eu ia falar. Ia depender da abordagem. O pessoal da psicanálise chama anamnese. Ah, Jess, beleza. análise do comportamento é anamnese ou entrevista, Jess? Fala-se anamnese. É, então, assim, aí é bom que você já cada um já sabe qual abordagem que está querendo no momento, né? Então já tem as diferenças. Então, assim, ó, o diagnóstico, eu tinha comentado com vocês que neurologista não dá laudo de pessoa com epilepsia por um eletroencefalograma só, tá? E quando eu estava estudando, quando eu estava participando dos cursos, de curso de formação, o meu TCC foi em epilepsia, meu TCC foi em epilepsias refratárias ao tratamento farmacológico, a gente vai ver elas daqui a pouco, né? Que é assim, o paciente é diagnosticado, toma o medicamento, mas não funciona. E aí meu TCC foi um levantamento de dados no hospital, o Felício Roxo, que tinha um centro específico dos tratamentos de epilepsia de difícil controle. E aí o que tinha? 80% dos casos, o paciente com epilepsia era refratário ao tratamento farmacológico, porque o que ele tinha não era epilepsia. Era problemas cardiogênicos, né? Então, assim, ele tinha um problema do coração, que o coração, em alguns momentos, falhava, não mandava sangue o suficiente e ele convulsionava. E tinha outros que eram paciente esquizofrênico, paciente com transtorno de ansiedade social, né? E aí só 20% dos que recebia ali, pelo menos, né, no meu TCC eu levantei os prontuários de 2005 a 2008. Então foi 2005, 6, 7, 8. Dos 4 anos. Dos 4 anos que tinham atendido, 80% dos pacientes não eram pessoas com epilepsia, 20% só que eram. Dá para assustar, né? Que tinha 1.000 pacientes, ver que em 4 anos, 800 pessoas que estavam sendo tratadas por epilepsia não tinham epilepsia. Tá? Então, assim, a anamnese tem que ser bastante extensa. Quanto mais informações tiverem, maior é a chance de sucesso, tá? Então, a anamnese você vai ver muito histórico, vai ver a sintomatologia alegada. E aí, por que está separado aqui exame físico da anamnese, sendo que às vezes o exame físico faz parte da anamnese? Para poder identificar se o paciente teve um trauma, o paciente tem alguma outra doença que pode ser confundida, porque existem outras doenças que podem atacar o sistema nervoso central, né? Tipo, vocês lá no baile do Havaí pós acabar com o crush, né? Convulsão por causa de coma alcoólico não entra, né? Então, assim, vocês estão lá com dor de cotovelo e enche a cara no álcool, tem que ser eliminada essa convulsão. Essa convulsão não entra como epilepsia. O Ufa! eletroencefalograma. Sim. Pode falar. Professor, foi sem querer aqui, desculpa. Ah, tá. Não, beleza. Aí, assim, então, além da anamnese, de que vê o histórico familiar, o histórico do que está se dizendo que é a crise, né? Para o médico entender se encaixa ou não, se faz sentido ou não. Aí a gente vai para os exames. O primeiro é o que chama eletroencefalograma, que é essa folhinha branca que está aí cheio de ondinha, cheia de rabisco. Tá? Cada área dela representa uma área do sistema nervoso central. E quando eu estava lá, terminando meu TCC, uma colega tinha feito, uma colega que também estava no hospital lá, colega só de colega que está trabalhando no mesmo local, porque ela era médica, daí médico costuma não ter colega que não seja médico. Né? Mas, assim, ela viu no trabalho dela que muitos dos neurologistas estavam com problema de leitura do eletrocefalograma. Ou seja, muito neurologista, o cara que a área dele é ler eletroencefalograma também, não estava com dificuldade. Se o neuro estava com dificuldade de ler o eletroencefalograma, o que é do resto, né?
Então, tinha muito erro, ainda tem aí na literatura bastante erro em cima de leitura de eletroencefalograma. Que um eletroencefalograma alterado não significa nada, mas é mais um dado para poder avaliar. Tomografia computadorizada para poder buscar algum foco epileptogênico. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Foco epileptogênico. O que é esse foco epileptogênico? Como a crise epilética é um curto-circuito, às vezes, quando faz o exame de imagem, vê alguma lesão no sistema nervoso central e essa lesão é o foco da crise. É o ponto da onde que está vindo esse curto-circuito, tá? Vocês já ouviram falar de neurocisticercose? Sim. O que é isso? Fala para nós, por gentileza. Você quer que eu explique? Eu? Sim, por favor, ué. Ai, ai. Existiam... a pessoa se contamina com ovos de algum... de alguma... como é que chama, meu Deus? De alguma, vai, tudo certo. de algum euminto. E aí a pessoa Certo. toma água contaminada com esses ovos e esses ovos vão parar no cérebro e eles começam a se desenvolver lá dentro. Isso, que lembra que ficou larvinhas dentro do cérebro. Isso. Só não chega a ter larva no cérebro, mas você falou certinho. A neurocisticercose é quando você tem o cisticerco no sistema nervoso central. O cisticerco é um euminto, tá? É um parasita, que é popularmente chamado de solitária, a tênia, né? E aí, quando você tem ela já como verme, né, como euminto, você tem a tenise, né? Quando a tênia já está no intestino. Professor, Sim. essa neurocisters... esse nome que eu não sei falar. É aquilo que o pessoal chama popularmente, que é quando fala que a pessoa tem verme do porco na cabeça? Exatamente. Só que aí não chega a ser o verme, tá? Porque o verme é muito grande e ele não consegue entrar. Aí o que acontece? A colega fala, você falou assim, sou eu, mas o bom é que eu não tenho quase nenhum tempo com vocês, então quando vocês falam sou eu não tenho a menor ideia de quem que é. Tá? Uma coisa boa para vocês, né? Que aí não tem vinganças. Mas quando ela falou que assim, toma, tá ali e contaminou. Água contaminada acontece muito, legumes nem tanto, mas verduras acontece muito, porque às vezes a verdura não é bem lavada e aí é adubada com esterco, né? Contaminado. E em locais, né, igual lá nas Minas Gerais, que tem tanto município pequeno, né, que é umas roças danadas, né, às vezes não tem sistema de tratamento de esgoto e às vezes o cara não tem nem fossa e caga ali no sítio mesmo e aí chuva ou água lá lava a bosta do cara para o meio das hortaliças. Tá? Mas nós temos um transmissor como o porco, né? O porco é um dos transmissores, tá? Então fica na carne de porco, o ovo do cisticerco. E aí, quando a gente come a carne contaminada, normalmente a gente tem a tenise, né? Aí, que é o verme, né? O euminto sai do ovo, começa a multiplicar, só que dentro da gente ele também vai botar ovo. Aí esse ovo pode cair na corrente sanguínea e ele consegue entrar, provavelmente, pela região dos barorreceptores. Como vocês são fãzaços de anatomia e vocês têm o sistema nervoso central de cor, vocês vão lembrar facilmente que os barorreceptores são os receptores responsáveis pela a pressão, né, controle de pressão, e que ficam no tronco encefálico. Né? Eu sei que vocês sabem isso de cor e já até localizou mentalmente onde que é. E ali é uma região mais sensível. Aí acredita-se que é por ali que esse ovo do cisticerco consegue entrar dentro
do sistema nervoso central. Quando chega lá, ele não chega a virar o verme, porque ele morre ali, normalmente, porque não é um ambiente adequado para ele, e ele costuma calcificar. E ali onde que ele morre, ele costuma matar os neurônios daquela região. Ou quando a célula de defesa, né, a micróglia, a célula de defesa que fica dentro do sistema nervoso central, ataca ele, calcifica, e esse pedaço de cálcio que ele virou não conduz a eletricidade, então ele pode cortar a comunicação normal do sistema nervoso. Ok? Me deem ok se todos ficou tranquilo com o que é a neurocisticercose. Ok. Obrigado. Super tranquilo. Então, assim, por que ela é importante? Ok. Por que citar ela como importante? Porque ela é muito... Quando você pega, assim, a tomografia, eu estou vendo uma lesão. Países pobres, regiões sem tratamento de esgoto, você tem a frequência de causa da epilepsia muito forte com a neurocisticercose, tá? Então, assim, meu Deus, eu estou num lugar que tem muitas pessoas com epilepsia. Aí, quando você vai ver o histórico, você tem uma população grande com epilepsia, simplesmente que o paciente não tem um bom tratamento de esgoto. Olha só o nível da coisa. O município não tem uma atuação para poder fazer higiene básica e isso causou um transtorno neurológico. Sabe? Olha só o tanto que a falta de saneamento básico pode causar prejuízo na população. Então, assim, dependendo, né, onde é que vocês vão ir, né, onde é que vocês vão trabalhar, até como que está o serviço de saneamento público tem que entrar na cabeça de vocês que pode ser uma coisa que vocês venham enfrentar, tá? Além da tomografia computadorizada, tomografia computadorizada é um raio-x mais sofisticado, né? E a ressonância magnética é uma técnica ainda mais sofisticada, que ela não é radioativa, tá? Então, assim, aqui em Rondônia não é um lugar rico para rico, né? Que a gente tem muito centro de imagem com tomografia e com ressonância. Mas a população carente do SUS não tem aí um bom acesso à ressonância. Ok? Então, o que a gente tem? Anamnese, exame físico, depende da boa preparação do profissional. Eletroencefalograma é um exame simples, menos caro, né? Para ser um exame barato, mas precisa que tenha um neurologista bem capacitado para saber utilizar. E tomografia computadorizada e ressonância magnética são os exames mais chiques que tem um problema do dinheiro, tá? Então, como que é o diagnóstico da epilepsia, do paciente com epilepsia? Tem que ter passado por essa tríade aqui. Se na anamnese, exame físico, eletroencefalograma fechou, é epilepsia, passou a dar medicamento, o paciente está respondendo, beleza. Começou a ter problema com o tratamento, tem que começar a usar técnicas mais sofisticadas. De boas, né? Sim. Sim. E aí a gente vem para o tratamento, tá? Gente, epilepsia, o tratamento prioritário é o tratamento farmacológico. A tela de vocês piscou aí, porque o meu computador deu um ataque convulsivo aqui, né? Porque ele é um pedaço de material fecal. Mas epilepsia, o tratamento de escolha é farmacológico, tá? A maioria das vezes é sintomático, então vai tratar o sintoma. O paciente convulsiona, é tônico clônico generalizado, então vou dar um medicamento para acabar com a crise convulsiva. O paciente está tendo ausência, então vou dar um medicamento para poder acabar com isso, tá? E normalmente, quando é bem diagnosticado, quando dá tudo certinho e o tratamento e a crise, o tipo de epilepsia responde bem, 70% dos pacientes estão dentro do sucesso terapêutico. Então, gente, pensa aí na questão da população. 1% da população mundial tem epilepsia. É muito alto.
É muita gente. País em desenvolvimento, 2%. Então, se a turma de vocês estão com 10, teoricamente, um de vocês terá epilepsia. Dá se a gente pegar isso. Um não, né? Porque um de 10 é 10%. Mas 0,1 de vocês. Se tivessem 100 alunos, um teria epilepsia. Ok? E aí, assim, então 70% vão responder bem ao tratamento, tá? É os dados estatísticos que a gente tem. Lembrar aqui vocês de novo, que isso não sou eu, tem aí os artigos para vocês procurarem, tá? Para confirmar. E aí os outros 30% não resolvem o medicamento, são o que é chamado de refratário ao tratamento farmacológico. Então, quando vocês forem na literatura e ver esse termo, paciente refratário ao tratamento farmacológico, serve para tudo, mas é muito usado na epilepsia. Significa que o paciente começou a tomar medicamento, mas o medicamento não está funcionando, não deu certo. E aí esse paciente, a gente tenta de tudo para poder ver se ele funciona, se ele resolve, e aí se ele não resolve, a gente tenta ver se ele é aconselhado a fazer cirurgia. Beleza? E a cirurgia em si, a ideia é assim, simplesmente retirar o pedaço do sistema nervoso central que está alterado. E aí vem a primeira restrição. Se o paciente, na hora de fazer os exames dele, não enxerga, não localiza um local problemático, ele não vai entrar para cirurgia. Ou seja, ele vai ter que conviver com a crise porque ele já tentou os medicamentos e não deu certo. E a gente não sabe onde que está a lesão dele. Não conseguiu localizar, então não tem o que fazer. Ou, às vezes, descobre o local da lesão, mas não é possível tirar, porque se fizer a retirada, o paciente morre. Ok? Então, é bem complicado. Quando eu estava no levantamento de dados do TCC, finalzinho de 2008, aí teve uma criança, ela tinha 40, 50 crises por dia. Ela não, era 1 ano e 8 meses. Ela não falava, não andava, fazia nada. Era totalmente catatônica, assim, praticamente, tá? E descobriu que o que gerava a crise? Todo o lado esquerdo do cérebro dela, do telencéfalo, estava problemático, estava com má formação. E aí, qual que foi a opção? Quando ela fez 2 anos e pouquinho, né, porque foi acompanhando, 1 ano e 8 meses ela entrou, e aí quando foi fazendo acompanhamento, e aí quando ela estava com 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, foi feita a cirurgia. E o que fez da cirurgia? Retirou todo o lado esquerdo do telencéfalo dela. E o que é impressionante, né, que a criança até os 4 anos de idade, né, os 4 anos é o pico, mas a criança está no que a gente chama de neuroplasticidade. O sistema nervoso central está funcionando a 1000 por hora. Então, ele consegue fazer novas conexões. E é impressionante, nesse caso, porque no pós-cirúrgico, assim que começou a passar a anestesia, ela começou a balbuciar as coisas que ela não balbuciava. Ou seja, ela, nesse ano e 8 meses, ela tinha aprendido coisas, mas o volume de crises que ela tinha não deixava ela responder. Então, assim, 2, 3 horas pós-cirurgia, começou a passar a anestesia, ela começou a já mostrar sinais. 1 ano depois, claro, aí depois veio fisioterapia, veio o acompanhamento psicológico, veio fono, veio TO, e aí com 1 ano depois ela já andava, já fazia, já tinha um bom acompanhamento, já tinha um bom desenvolvimento que se esperava daquela a idade. Então, assim, ela conseguiu acompanhar. Claro, assim, que quando fazia os exames, tipo, a câmera está fechada, mas imagine aí, falava para ela assim, levanta os 2 braços mais altos.
ao lado contralateral, né, ela não levantava 100% igual levantava o outro lado, né? Então, se o lado esquerdo, o lado direito, ela não tinha, mas era coisa assim muito a menos do que ela estava, né? Então, assim, é impressionante a capacidade da neuroplasticidade, tá? Então, assim, às vezes quando você acha o local e retira, a recuperação pode ser fantástica. Beleza? Eu falei de criança. Em adulto, uma epilepsia muito comum que é refratária ao tratamento farmacológico é o paciente que tem degeneração do corpo caloso, que é aquele que eles chamam de cavalo marinho. E, normalmente, quando o paciente tem alguma alteração dessa região, o paciente pode também desenvolver quadros esquizofrênicos, tá? E esquizofrenia que não responde também ao tratamento, porque ele está com degeneração dessa região. E, normalmente, só melhora depois da retirada dessa região. É um outro exemplo que responde muito bem à cirurgia. Eu não anotei aqui, mas tem uma terceira opção. Leem para mim e me falem se vocês já ouviram falar disso daí. Tá aí no chat. É uma dieta rica em gordura, pobre em carboidrato, algo assim? Exato. Exatamente. A dieta cetogênica, ela é uma variação de uma dieta muito famosa para quem tem 35 anos ou mais, porque vai lembrar da Rede Manchete, a propaganda, né? Porque a gente ficava esperando para poder passar as propagandas dos desenhos e passava: venha conhecer a dieta do Dr. Atkins, perca 100 quilos em 2 horas. Eram umas coisas bem assim, sabe? E a dieta do Dr. Atkins era que o paciente só comia gordura. A dieta cetogênica é uma adaptação mais clínica, tá? E bem mais específico. Tipo assim, o paciente vai ter carboidratos, vai ter outras coisas, mas é em torno, assim, uns 98% de gordura, 93% a 98% é de gordura. O paciente vai ter só 1% de carboidrato e os outros por cento, né, quando é 98, 1% de carboidrato e 1% de outras coisas. E quando é 93, porque você pode adaptar algumas coisinhas. A dieta cetogênica... Desculpa, alguém falou algo? É a mesma da low carb, pelo que eu estou entendendo. Então, a low carb, né, começa a inventar nomes bonitos, né, para poder tentar entrar as novas modinhas, né? Porque assim, agora eu sou coach, vamos fazer. Às vezes você tem o mesmo produto com a nova embalagem para poder justificar 100, 150 reais, 300 reais a mais do que é o produto de verdade. Mas peraí, uma consulta, se eu for fazer uma dieta cetogênica, vai me custar um acompanhamento de 150, 200 reais. Mas agora entrou na moda chamada low carb, então eu vou cobrar 400 reais, porque está na moda. Entendeu? Esse procedimento de rico em gorduras, né, virou moda nos anos 80 e depois deixou de lado, caiu, porque o corpo sofre. Né? O primeiro que toma uma pancada muito grande é o fígado. O paciente pode ter cirrose hepática não por causa da bebida, mas por causa dos depósitos de gordura. Então, não é uma dieta que você pode fazer sozinho, me deu vontade, vou lá, vou fazer, tá? Porque o organismo sofre. Você tem secura do trato gastrointestinal, o paciente pode simplesmente não conseguir evacuar e as fezes acumular e o que chama de empedrar e o paciente fazer cirurgia, tá? Então, assim, é um negócio perigoso de tentar. Os low carbs aí que estão repaginando, às vezes o paciente não tem essa porcentagem, né, de 90%. Às vezes tem lá 50%, 60% de gordura. Mas o que aconteceu? Quando chegou aí nos inícios, ou no meio lá da década dos anos 2000,
Sim, Carol, é feio o negócio, tá? Não é quando você toma essa quantidade, 98%, 90% de gordura, é feio. Mas o que que acontece? Eles perceberam assim, qual que é a ideia da dieta cetogênica dessa Dr. Atkins? Você só joga gordura e o seu corpo começa a usar, você força o seu corpo a usar gordura para poder produzir energia. Isso o corpo sabe fazer. E o corpo não quer fazer isso. O corpo é programado para guardar gordura. E se você está no jejum, se esses povo que fica preso, fica perdido no mato e tudo mais, é a última coisa que quebra é a gordura. E aí, assim, você treina, né? Só dá gordura, e o corpo começa só a quebrar gordura para poder produzir energia. E assim, quando o corpo está fazendo isso, ele usa outras vias. E o neurônio também começa a usar esses corpos cetônicos. E aí, o que descobriram primeiro em camundongos e depois viu que funcionou em humanos? O neurônio epileptogênico. O neurônio que gera crise epilética. Quando ele está nutrido por ATP vindo da glicose, ele gera crise. Quando ele está buscando ATP vindo dos corpos cetônicos, ele não gera crise. Então, algumas síndromes epiléticas que não estavam respondendo ao tratamento farmacológico, mas que também não eram indicadas para tratamento cirúrgico, aí começou os estudos em humanos. Porque ele viu, então peraí, já que trocou a via energética e está funcionando diferente, vamos ver se funciona. E passou, porque assim, o paciente não resolvia com tratamento farmacológico. Não podia fazer cirurgia, porque senão ele morria, ou era vários focos. E aí tem alguns pacientes com epilepsia que servem esse... E aí, quando que criou mais ainda? Câncer. Câncer tem pacientes sendo tratados com a dieta cetogênica para poder tentar matar o câncer de fome. Porque alguns cânceres são justamente por defeito genético. E aí a célula que está saudável, a célula que não tem um defeito genético que fez virar o câncer, a mecânica celular consegue mudar de ATP da glicose para o ATP dos corpos cetônicos. E alguns cânceres que não conseguem. Então, às vezes, dá a dieta cetogênica para uns pacientes. Por isso que deu boom, tá? Por isso que deu boom aí de voltar com a dieta cetogênica, se tornou tão forte, né? Veio primeiro para a descoberta de funcionar com a epilepsia, depois viu que alguns cânceres respondiam ao tratamento, aí popularizou. E ano passado, saiu os primeiros estudos sérios mesmo, mostrando que o abuso de açúcar que a população mundial vem fazendo nesses últimos 15, 20, 30 anos, podem ter os mesmos danos e os mesmos vícios que alguém que usa cocaína. Tá? Então, assim, o abuso de açúcar, agora a gente tem trabalhos bem mais encorpados mostrando detalhadamente que o abuso de açúcar tem sido bem prejudicial. Provavelmente a gente vai viver as novas restrições da mesma forma que tem agora já teve as restrições de sal. A gente pode viver num mundo aí que a partir da próxima década a gente tenha já proibições do Ministério da Saúde e da ONU proibindo níveis de açúcar que tem nos refrigerantes. Então, a gente pode até ter perdas de produtos para frente, tá? Porque a gente está vendo que alguns cânceres e alguns casos de dependência estão vindo por causa do abuso de açúcar. Ok? Quem gosta de chocolate 90% de cacau aí, pode começar, ou quem não gosta, pode começar a treinar, porque talvez daqui a uns anos seja só cacau a 70% para cima, tá? Pessoas, já perdi vocês? Já sumiram? Estão aí ainda? Por aqui. Tô aqui. Beleza, valeu. Se eu começar devagar, vocês me cortam e me puxam, tá? E aí, assim, tratamento farmacológico.
Fenobarbital, vocês lembram qual que é o nome que eu falei? Vocês descobriram qual que é o nome da marca registrada do fenobarbital? Gardenal? O Gardernal, né? Que a gente comentou na aula anterior, que virou até xingamento, né? Aí isso é remédio de doido. Eu tomei O já. Gardernal... Oi? Eu tomei Gardenal já. Tá vendo? Não se preocupe. Tá explicado então, hein, Carol? Tá vendo? Mas Minha o mãe- fenobarbital, e agora a marca mais famosa é a... nossa, agora eu esqueci o nome da marca mais famosa, tá vendo? O fenobarbital é um anticonvulsivante, mas ele também é um calmante, tá? E um dos motivos do preconceito, né, do Gardernal é porque ele dá um efeito de sonolência, de letargia. Então, não é legal dar... Infelizmente, muitas crianças que têm a crise tônico-clônico generalizada tomam fenobarbital e aí é taxada como retardada, como idiota, como esses termos bem pejorativos. Assim, eu sei que tá feio de eu ficar falando isso, mas vocês sabem que, né, que crianças e alguns adultos são maldosos. Criança aprende a ser maldosa, né, porque escuta o adulto falando e aí reproduz. Mas porque o efeito adverso, do efeito colateral do fenobarbital é da sonolência, da letargia. Então, assim, nossa, lá, tá vendo? Não deixa, tadinho, não é, tem epilepsia, né? Por isso que ele é lerdo desse jeito. E não tem nada a ver. É o efeito adverso do medicamento. E aí, o que tinha que ser? Combater esse estigma. Psicólogo na escola, falar, não é isso. Eu sei que é por causa do efeito adverso do fármaco. Vamos falar para os pais e no médico, no neurologista, para ver se troca o medicamento dele ou se muda a dose. Porque está prejudicando o desempenho dele escolar. E não é porque ele é lerdo, não é porque ele é por causa do medicamento. Vamos trocar o medicamento, vamos ver o caso dele, que aí o desempenho escolar resolve. E aí, muitas crianças acabam querendo largar a escola porque sofrem bullying na escola por causa disso. Beleza? Então, assim, outros três que são bem famosos, a fenitoína, a carbamazepina e o valproato, tá? São outros três grupos de medicamentos. E aí, gente, a gente tem, dentre o tratamento farmacológico, a gente tem os medicamentos que vão acabar com a crise convulsiva, e aí são o anticonvulsivante, e aí quando vocês estão lá, bebeu até convulsionar, chega no hospital, eles podem te dar o fenobarbital. Não porque você tem epilepsia, ou porque você precisa se acalmar. É porque eles são capazes de acabar com curto-circuito e acabar com as convulsões. Beleza? Então, o principal grupo são... Sim. Essa carbamazepina, essa medicação, ela também é ministrada, é usada para pacientes com esquizofrenia, certo? Então, aí eu estou falando com você, igual o próprio fenobarbital. O fenobarbital, ele é um anticonvulsivante, mas ele pode ser usado como seu efeito, que é teoricamente colateral, como um calmante. Então, assim, dependendo... mas por que às vezes vai pegar um desse? Esse é um medicamento muito antigo, mas muito antigo mesmo. Então, assim, os efeitos adversos deles estão muito bem descritos. Então, às vezes o médico pode optar por algumas classes, né? Quando a gente chegar em esquizofrenia, a gente vai ver isso com mais calma também. Porque, peraí, o paciente não está respondendo ou não está respondendo como eu gostaria com a minha classe de medicamentos para tratamento da esquizofrenia. Quais são as outras opções farmacológicas que eu tenho? A ação maior risco de efeito colateral. Causam maior vício. Ou podem ser perigosas. Se o paciente tomar esse outro medicamento e se ele errar, ele pode ir ao coma, pode morrer. Aí o psiquiatra pode buscar nesses anticonvulsivantes por causa desses efeitos calmantes ou de associação. Às vezes melhoram a absorção. Ok? Então, você pode ter muitos, sim, os medicamentos que
teoricamente estão mais direcionados para tratamento das epilepsias, mas sendo adjuvantes, sendo coadjuvantes nos tratamentos dos transtornos mentais. Beleza? Beleza, obrigada. Aí assim, gente, 10 para as 8, o que vai ser o nosso restinho aqui? Eu vou passar para vocês pela bula, porque aí, qual que é o objetivo de passar por vocês pela bula? Se vocês derem uma olhada no PDF, vocês viram que devem ter percebido que eu detalhei, dei print na bula inteira. Por que diabos dar o print na bula inteira? Porque até então, eu foquei com vocês as nossas necessidades. A gente queria saber o que era farmacocinética, a gente foi só lá para farmacocinética. Depois a gente queria farmacodinâmica, a gente foi só para farmacodinâmica. Agora que a gente começa a falar dos transtornos mentais, eu vou começar a chamar a atenção de vocês para, olha, o porquê que esse medicamento é utilizado e, olha, cuidado quando você tiver um paciente usando esse medicamento, porque pode acontecer tal coisa. Ou, olha, presta atenção nisso daqui, que às vezes na entrevista com o seu paciente, na anamnese com o seu paciente, esse fármaco tem tal efeito adverso que se você não souber, você pode confundir com a estereotipia ou confundir com um sintoma de um outro transtorno psiquiátrico. E aí você achar que o paciente tem um transtorno e, na verdade, ele está tendo o efeito adverso de um medicamento. Percebe o tamanho do fumo que vocês resolveram ter para a vida? Vocês vão ter que saber de farmacologia e de clínica de efeito adverso e de diagnóstico diferencial. Porque se vocês não quiserem, vocês vão correr risco de achar que o paciente está tendo um sintoma que, na verdade, ele não tem. Alguém quer verbalizar, vocalizar o desespero? Sem palavras. Oi? Todo mundo tá morto já. Sem palavras, sem palavras. Eu falo isso tranquilamente com vocês, porque vocês estão no 9º período, desistir, vocês não vão mais agora, né? Vocês vão, nem que seja só para terminar o 10º e engavetar, porque não vai querer isso mais para a vida de vocês, mas trancar, vocês não trancam, né? Por isso que essa disciplina não é no seu 1º ano, porque se começa no 1º ano, vocês desistem do curso lá, entendeu? É estratégico deixar isso para o final. Vocês não têm mais para onde fugir. Essa primeira parte aqui, nós já passamos por ela, né? Vem mostrando a apresentação do medicamento, para saber se é comprimido, se é via oral, se é intravenosa. Porque assim, se é comprimido, a não ser que seja um supositório, né? E a não ser que você use errado, você não vai enfiar esse comprimido na bunda. Você não vai usar ele via retal, né? Então, comprimido, a gente espera já saber se é comprimido, que é via oral. Se é via oral, qual que é mesmo? Qual é os órgãos que está passando inicialmente? Qual que é o trato que a gente chama? Gastrointestinal. Exatamente. E se está passando por trato gastrointestinal, qual que é o primeiro metabolismo? Como que chama? Metabolismo de primeira passagem. Exatamente, entendeu? Então, assim, já de cara já começa a mostrar pra gente algumas coisas. O excipiente, né, que a gente falou que é só o que é usado para poder entregar o medicamento. E aí, assim, o paciente chegou lá para você, jogou lá aquele monte de medicamento, um monte de droga. Ah, doutor, eu não sei o que eu estou tomando, para que eu estou tomando, não. Eu sei que eu tomo isso daí porque o doutor mandou eu tomar. E aí joga, né? Aí você tem duas escolhas. Ah, eu sou profissional de saúde, mas eu não quero saber da saúde do meu paciente, vou fechar a sacola dele e mandar ele tomar
perguntar para o médico e ser um mau profissional. Ou vou pegar os medicamentos dele, tentar descobrir o que ele está tomando para poder tentar orientar ele, porque se eu sou um profissional de saúde, eu tenho que promover saúde. Acho que ficou claro que eu não estou nem um pouco tendencioso, né? Então, assim, vai vir as indicações. Então, nessa primeira parte aqui é para dar a luz para vocês. Então, olha só. Fenobarbital é um barbitúrico, e aí diz a classe farmacológica, com propriedades anticonvulsivantes, porque muda a capacidade de limiar de convulsão. Limiar de convulsão é assim, o neurônio tem uma chance de convulsionar, de dar um curto-circuito. Quando aumenta o limiar, significa que, assim, traduzindo, seria que quando eu tomo esse medicamento, eu estou dificultando, eu estou aumentando o tanto que teria que dar errado para poder ter a convulsão. Deixa eu tentar colocar de uma outra forma. O medicamento dificulta o curto-circuito. Tem que dar muita carga elétrica para ter um curto-circuito. Beleza? E olha só, este medicamento age no sistema nervoso central. Gente, o medicamento age no sistema nervoso central. Isso é farmacocinética ou farmacodinâmica? Farmacodinâmica. Exatamente. Está mostrando aqui o que o medicamento está fazendo com o corpo. Tá? E se ele está agindo no sistema nervoso central, a gente sabe que ele foi distribuído pelo corpo até passar pela barreira hematoencefálica e chegar dentro do sistema nervoso central. Isso que eu acabei de escrever, isso é a distribuição está em farmacocinética ou farmacodinâmica? Farmacocinética. Exatamente. Então, olha só, gente, de cara, eu tenho, sabendo para que ele é usado, estou sabendo uma característica farmacodinâmica e estou sabendo uma característica farmacocinética. E eu espero que vocês fiquem orgulhosos de vocês mesmos, porque em 1, 2, 3 linhas, vocês já estão fazendo uma análise crítica, farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento. Tá? Então, assim, quem conseguiu acompanhar, quem pegou, pode ficar aí na soberba. Quem não pegou, não se preocupe, agora vocês já sabem de uma outra forma o porquê que eu queria, porquê que é preciso saber farmacocinética e farmacodinâmica. Gente, vocês tiveram oportunidade para poder dar uma lida nessa questão de resultados e eficácia? Quem teve a oportunidade, o que achou dessa explicação toda aí de resultado, de eficácia? Eu perdi essa oportunidade, hein? Não li. Eu ainda não li. Um perdeu, outro não viu. Alguém... Também não. Beleza, eu li, mas não entendi. Foi isso que falou aí? Porque aqui começou uma pancada de chuva. Isso, eu não sei onde vocês... Oi? Foi isso mesmo. Beleza. Aí tá chovendo para vocês? Aqui do lado que eu tô tá começando a chover, tá dando uma pancada. Olha só. Bastante. Olha só, espero que não corte a internet. Por que diabos eu vou usar esse medicamento? Como diabos eu sei que esse medicamento funciona? Resultado e eficácia não é algo que você é obrigado a ficar lendo. Mas olha só umas coisas que ele nos dá. A eficácia do fenobarbital no controle da epilepsia foi confirmada por fulano, lá num trabalho, com tantos pacientes que foram tratados como primeiro.
Esses pacientes foram acompanhados por um período de tempo e a conclusão foi que o fármaco... Vocês já tiveram bioestatística ou metodologia científica? E Vocês tiveram os dois? Vocês tiveram bioestatística e metodologia ou só metodologia? As duas. As Bom, duas. no meu tempo eu fiz fizeram. as duas matérias também. Beleza. Agora sim, vocês podem ser sinceros, porque se vocês responderem com sinceridade, vou falar com vocês de que cada 10 alunos meus, 11 respondem o que vocês vão responder. O que vocês acharam de que utilidade teria, sinceramente, do jeito que a bioestatística que vocês tiveram, do jeito que a metodologia que vocês tiveram, o que vocês acharam de que seria útil para vocês na formação ou na atuação profissional de vocês? Posso falar? Com sinceridade, sem nenhum problema, porque todos os meus alunos vão, provavelmente, se vocês forem sinceros, diz a mesma coisa que vocês. Tá. Para a prática clínica, eu não vejo muita utilidade. Eu, Jéssica, gosto de estudar estatística porque eu penso em pesquisa. Mas como psicóloga de prática clínica, eu não consigo enxergar muita utilidade para a bioestatística. Para metodologia científica até consigo, mas para bioestatística eu não consigo ver muita utilidade, não. Quem mais? Eu odiava a bioestatística. Todas as forças do meu ser. Exato. Esse é o seu. Na biomedicina, eles odeiam bioestatística até ser biofísica. Aí eles já gastaram a terminologia de ódio em bioestatística, e quando chega em biofísica, eles não têm mais palavras para descrever o nível de ódio. Mas olha só, a Jéssica aí está fora da curva, né? Aparece um ou outro aluno com isso, mas normalmente o que se tem da bioestatística, da metodologia, é esse ódio. E Jéssica, não tem como dissociar a bioestatística da metodologia, porque você só consegue acreditar que a metodologia dele prestou se ele usou uma boa técnica estatística. Então, um desafio que você vai ter, que você pode começar a ampliar para o seu estudo, se você gosta mesmo de pesquisa, é assim, você só vai julgar se aquele artigo está prestando se você souber que ele usou adequadamente a bioestatística. Se você não souber identificar o cara que fez uma merda na hora de usar a bioestatística, você pode estar levando coelho por lebre, tá? E, normalmente, metodologia e bioestatística é muito mal apresentado na turma. Porque, às vezes, você tem no primeiro e no segundo semestre, você está muito longe dela. Gente, vocês têm na clínica, igual a colega falou, aí eu vou ligar o como que a bioestatística e a metodologia vão ser úteis para vocês na clínica. Na clínica, vocês têm ações que são aprovadas pelo Ministério da Saúde e que são aprovadas pelo Conselho, não tem? E que vocês devem seguir o que o Ministério da Saúde fala e o que o Conselho fala, não tem? Sim. Beleza. Ok. Nisso, quando você estiver lá na clínica atuando, você tem a seguinte tranquilidade. É o que o Ministério da Saúde manda eu fazer, é o que o meu conselho manda eu fazer. Então, quando é lei, está mandando, quando você não faz o que eles mandam você fazer, é você que quis, é você que está pedindo para ser processado, é você que está pedindo para ter o seu CRP cassado. Né? Porque tem os órgãos que mandam no país dizendo o que você tem que fazer. Então, assim, você faz. Né? E a gente descobre, felizmente, que o que o Ministério da Saúde manda a gente fazer, o que o Conselho manda a gente fazer, realmente é o certo, porque passou por esses estudos. Agora, volta e meia, eu descubro, né, que vocês têm, às vezes, algumas coisas que, por exemplo, são aprovadas ou são usuais nos Estados Unidos, são usuais na Europa,
e ainda não foram aprovados aqui. E assim, se você usar e não tiver estudo para salvar o seu lindo bumbumzinho, você pode ser processado. E aí, se você quer usar uma técnica, usar um procedimento, usar uma abordagem que ainda não está validada pelo seu conselho, ainda validado pelo Ministério da Saúde, no mínimo você tem que ter um vazamento científico para te dizer isso. Porque se nem isso que você tiver, você está pedindo que é ir para a cadeia mesmo. Que o bom para a gente que é da área de saúde, que a gente pode ser processado pelos conselhos, fez alguma coisa errada, a gente pode ser processado pelo conselho. E pode ser processado pela mesma coisa via civil. Então, o legal da gente da saúde é que, com um erro, a gente pode tomar 2 processos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam dessa parte, que na área de saúde você pode ser processado pelos 2 lados? Eu sabia. Criminal também, né? É. São Né? 3, Porque... né? Civil, Oi? 3, civil, criminal. Civil e criminal não é diferente na área do direito? Você pode ser processado civilmente, criminalmente e pela Não, para nós é civil e criminal encaixa no mesmo, né? Porque assim, tem a questão do júri, quando que é júri civil, quando não é, mas é assim, pode ser processado pela pessoa, né, pelas vias normais, e o conselho, que pode registrar a mesma coisa os 2, porque aí fica uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o seu comportamento sobre o que rege o seu conselho, e outra coisa é o cara falou assim, olha, me causou dano, eu quero algum ressarcimento, tá? Então, assim, você tem que fazer isso. E tem umas coisas que vocês mesmos vão brigar, que eu acho que a gente já comentou. Alguém já ouviu dizer que fluoxetina é utilizada no SUS para tratamento da depressão? Sim. Alguém já viu isso? Sim. Tem nos manuais, não é nos manuais, tem uma prática no Brasil, que ela não se reproduz em outros locais, de alguns postos de saúde, alguns médicos passarem fluoxetina para o tratamento de alguns graus de depressão. Só que quando a gente chegar em depressão, eu vou mostrar para vocês que os artigos científicos que tem mostram que para depressão, principalmente para depressão leve, fluoxetina não tem diferença estatística de sucesso do placebo. Vocês sabem o que é placebo? Vocês lembram o que é placebo? Sim. Sim. O placebo é o açúcar, para quem não lembra. É tipo, se eu tomar água e tomar fluoxetina, é a mesma coisa lá para alguns casos de depressão, e principalmente depressão leve. E numa turma que eu dei aula no ano passado, uma das alunas falou comigo, professor, tinha 2 anos que eu estava sendo tratado por depressão, não curava, e eu estava sendo tratado com fluoxetina. No momento que eu tive que mudar de cidade, que eu fui para o tratamento, aí o psiquiatra falou, não, mas não serve para você. Trocou o medicamento, em 30 dias ela viu uma melhora completa. Sumiu os sintomas dela. Então, assim, é uma prática que está sendo usada há um tempo no Brasil, mas não é embasada pelos dados científicos. Tá? O porquê não tenho a menor ideia. Tá? Aí competência de vocês, eu não tenho competência para avaliar o porquê que é nesse comportamento. Tá? Aí é onde que eu jogo a bola para vocês. E aí eu gastei esse tempo falando isso, gente, para poder botar para vocês esse indicador. Sabe, se vocês estão ali no Ministério da Saúde, estão no seu conselho, beleza. Querem começar a olhar outras abordagens, a única forma de impedir que vocês não vão para a cadeia ou perder é que vocês têm que pegar as coisas científicas. E coisas assim, nossa, na Europa já está aprovado, nos Estados Unidos já está aprovado, no Brasil não está aprovado. O que é aí que está numa briga judicial que já está aprovado nos alguns estados americanos, já tem tratamento aprovado na Europa, e o Brasil, por causa da bancada evangélica e dos outros tipos da mesma laia, não foi aprovado.
Você sabe qual? O remédio da maconha lá, como é que chama? Óleo do canabidiol. Exatamente. Exatamente. Então a gente está numa briga política, exclusivamente política, para fazer lobby de cara que fala que não é certo e que é acusado de corrupção. O cara está lá sendo acusado de desvio de verba pública e fazendo discurso, né, para grupos de bancadas lá, botando assim, nossa, é errado usar isso e tudo mais. Roubar não é errado, mas, né? Então, assim, o canabidiol, né? Então, assim, aí é a parte da atuação. A gente está sendo prejudicado com medicamento que tem estudos e tem aprovação em locais que é bem sério, né? O FDA, o NIH ainda nos Estados Unidos, o NHS, né? Que é o europeu, e no Brasil não está por causa de briga política. Né? Porque, não, veio lá da maconha, então isso é errado, porque se eu aprovar um medicamento, se eu dizer e mostrar que maconha e seu derivado tem tratamento medicinal, eu não posso lá muito ficar chamando maconha de maconheiro, né? Tem uma questão, né, nesse sentido, tá? Aí, gente, por isso que eu gastei deu aqui 15 minutos quase nessa questão, nesse diálogo, tá? Em questão de artigos científicos. A gente tem uma situação da fluoxetina, que eu não sei por que é usado, e que os trabalhos mostram que não tem efeito diferente de placebo. E do outro lado da moeda, nós temos outro fármaco, canabidiol, que não está entrando aqui no Brasil, está tendo resistência, mesmo tendo tanto de artigos sendo. Jéssica, consegui te falar aí o porquê que é preciso pegar da bioestatística junto da metodologia? Acho que foi a Jéssica, né? Sim, eu compreendo como uma ferramenta de pesquisa mesmo. Ok, então assim, resultados eficazes, tá? Eu gastei esse tempo porque eu julgo que é... Desculpa se você assim, se gastou muito tempo, mas eu acho que é esse ponto da gente colocar. Não vai pegar tanto assim de vocês na hora de estiver tentando entender para o paciente o que está acontecendo. Características farmacológicas que vêm os nossos critérios de farmacocinética e farmacodinâmica. Aí, o que eu acho legal e por que eu uso o fenobarbital como um exercício? Pode me interromper se tiver alguma coisa. 80% da dose do fenobarbital é absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, via oral, trato gastrointestinal, metabolismo de primeira passagem, tudo farmacocinética. A concentração plasmática máxima ocorre dentro de aproximadamente 8 horas em adulto e 4 horas em criança. Então, olha só a diferença. No adulto, o pico do medicamento, a forma, o horário que o medicamento vai estar fazendo maior efeito é com 8 horas. Com criança, é 4 horas. E aí você vamos buscar para a clínica de vocês. Não vou dar um caso clínico, por me falta competência, mas vocês podem buscar isso com, às vezes, um psicólogo, o professor psicólogo de vocês. Mas olha só, sem buscar de uma patologia. Vamos supor que o paciente de vocês está usando o fenobarbital como coadjuvante, tá? Igual o caso da colega falou lá da carbapentina para esquizofrenia. Aí ele fala assim, aí ele chega e você percebe nele uma sequência de sinais e sintomas. Aí conversando, você tomou o seu medicamento? Ah, tomei. Quando que você tomou? Ah, tem meia hora. Opa, peraí, não está na hora do medicamento estar fazendo efeito. Então, na sua avaliação, você tem que considerar que, não, peraí, eu não vou dizer que o medicamento não fez efeito, porque, ele não tomou o medicamento e ainda está apresentando sintoma. Mas peraí, não deu tempo ainda. Eu tenho que esperar 6, 7, 8 horas para ver o máximo do efeito. Eu não posso julgar ele nesse momento. Entendem o que eu quero colocar? Porque, assim, você tem que saber quando que o paciente tomou o medicamento e quanto do que você espera que está fazendo efeito,
para você medir. Peraí, eu sei que o paciente tinha que tomar tal medicamento e esse medicamento tinha que ou diminuir os sintomas dele ou acabar com os sintomas. Aí você está fazendo a entrevista, você está fazendo acompanhamento. Você não viu que os sintomas sumiu ou você não está gostando da intensidade dos sintomas. Você tem que descobrir qual foi a hora que o fármaco para você saber se você está avaliando uma ação farmacológica que deu tempo de estar funcionando de uma que não deu tempo de estar funcionando. Por favor, é importante assim, eu confundi vocês ou consegui me fazer claro nesse momento? Tudo claro. Bom, beleza. E aí, assim, esse é um... Para alguém ficou confuso? Que esse é um momento importante, assim, porque é uma hora que esse fármaco vai poder interferir na sua avaliação, tá? E aí o negócio da criança também... Mas peraí, 4 horas. Já tem... A mãe falou que deu para a criança na hora que ela acordou, 8 horas da manhã. Agora é 2 horas da tarde. Já tinha 2 horas que era para ter tido algum efeito. Então, assim, saber dessa importância, tá? E aí, a meia-vida plasmática 40, 70 horas, enquanto... Aí a gente está falando tanto do tempo que esse medicamento dura no paciente, saber que isso... E também entender. Olha só, se o medicamento pode ficar até 70 horas ali caindo aos poucos, e o paciente foi lá e tomou a cartela, o risco dele morrer é muito alto. Olha só, 40 a 70 horas tá ficando ali o fármaco. O cara exagera na dose, a dose que está tomando agora vai encontrar com o resto que está no organismo. É diferente lá do captopril. Lembra lá que o captopril, com poucas horas, ele já começava a ser eliminado, né? Então, assim, tem fármacos... o paciente tomou muito medicamento, mas o primeiro que ele tomou já foi eliminado. Entendeu? Então, assim, nessas características farmacológicas, a gente vai ver o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica, e pensar, nossa, meu paciente tentou suicídio, ele tomou... Claro que o cara tentou suicídio, ele tem que ir lá para o hospital, né? Mas sei lá que vocês vão ter paciente igual filme, né? Que eu vi um filme, vi o seriado lá do Hannibal. Vocês já assistiram o seriado do Hannibal no Netflix? A paciente tenta lá se matar e ela vai para o consultório lá. Claro, o Hannibal é psiquiatra, né? Mas ela resolve se matar indo para o consultório. Então ela toma todo o medicamento e vai lá sentar no consultório. Já pensou se você tem um paciente que resolve fazer isso com você? Então, assim, saber as características farmacocinética e farmacodinâmica aqui. Beleza? Vocês aguentam mais 10 minutos? Aguentam aí mais 10 minutos? Sim. Eu já tô... Sim. Beleza, então tá jóia. Gabriel, bem-vindo, Gabriel. Eu já estava preocupado com Vossa Senhoria, Gabriel. Obrigado. Mas bem-vindo aí. Olha só. Então, até aquela parte da bula, eu acrescentei com vocês alguma coisa do que eu gostaria que vocês pensassem sobre pesquisa, estatística e tal. Mostrei para vocês onde que estavam as nossas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. E agora, aumentar o problema de vocês. Contraindicações dos medicamentos. Como que vocês podem ser responsáveis? Como que vocês podem ficar olhando esse tanto de coisa? Né? Eu espero muito, desejo muito que quando vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar no SUS, vocês caiam em cidades, que os prefeitos sejam civilizados, que deem boas condições de serviço, e aí você não tenha 45 minutos, que você tenha 1 hora e meia, né? Não sei se vocês julgam o que eu estou falando como bobagem ou como válido, mas um tempo razoável para vocês fazerem entrevista e conversar com seus pacientes. Porque na hora, né, a gente vai conversar de muitos pacientes, nós vamos chegar na depressão,
né, e esquizofrenia, a gente vai ver que tem muito paciente que abandona o tratamento e às vezes vocês levam a culpa. Ah, não está funcionando. Ah, é porque o psicólogo não prestou. Sabe? E, assim, é foda para vocês, assim, porque às vezes acontece de falar que o tratamento de vocês não funcionou, mas o paciente abandonou porque ele estava sentindo mal com o medicamento. E não tinha ninguém que perguntou para ele o que ele estava sentindo. Entende? Então, assim, às vezes vocês podem ter uma negativa de um paciente simplesmente porque está tendo problema. E assim, começou a minha sugestão, tá? E aí vocês podem me criticar ou ver também com os outros professores. Na hora que vocês estiverem acompanhando pacientes e que vocês começarem a sentir, ou vocês têm tempo de conduzir a consulta, tentem descobrir quais são as outras coisas que eles estão sentindo, né? Tipo, você está tendo dor de barriga, não é para passar por médico, mas às vezes o medicamento que ele está tomando, às vezes a dose está errada e ele pode estar tendo algum problema. Algum de vocês toma paracetamol ou tem parente que toma paracetamol? Pode escrever no chat. Ninguém toma paracetamol? E nem parente? Eu tomo quando eu tenho crise de bronquite, professor. Tem algum parente de vocês, ou vocês aí que falaram, que tem problema de fígado e toma paracetamol? Não que eu saiba. Eu também não. Por causa da dengue, virou fama tomar o paracetamol, só que quem tem problema de fígado não pode tomar paracetamol de jeito nenhum. E nenhuma propaganda fala que quem tem problema de fígado toma paracetamol. Tá? Então, é nesse sentido. Às vezes, o psiquiatra teve pouquíssimo tempo, passou às pressas ali, ou o paciente está tomando alguma coisa errada e não deu tempo de alguém orientar ele em contraindicações. Então, assim, você recebeu um paciente e ele está em tratamento farmacológico, aconselho a vocês a olhar qual que é o fármaco e, quando chegar nas contraindicações, conversar com o seu paciente para você ver se ele tem ali alguma delas. Porque já aconteceu com turmas de vocês, de cara, quando eu cheguei aqui em 2015, a primeira turma de psicologia que eu peguei, tinha paciente, só que naquela turma era um período que eles já estavam atendendo, tá? Aí eles levaram o fármaco que o paciente estava tomando. E aí, na aula, a gente conseguiu correlacionar o que o paciente estava sentindo com um efeito colateral. Aí fez lá a carta para o postinho de saúde e depois, passou um mês e pouquinho, trocaram o medicamento do paciente. Então, isso é muito próximo da realidade, tá? É isso que eu estou falando, eu estou assim, insistindo com vocês, porque não está longe da realidade clínica de vocês. Passar para o próximo. Não vou ler isso tudo aqui, tá? Porque é aquela história de que quando eu começo a ler a bula, eu desisto, né? Porque é tanta coisa. Mas quais são os pontos que eu quero chamar a atenção de vocês? O que é para trazer para ser útil para vocês? Contraindicação. Espera aí, meu paciente... E serve para nós também, né? Tipo, o medicamento é para convulsão e para acalmar. Quem que não pode? Hipersensibilidade, insuficiência respiratória, você lista, tá? Então, o meu paciente está tomando porque está em indicação, mas o que está aqui como contraindicação ele não tem. Então, beleza, tá tranquilo. Então, além das contraindicações, quais são as outras coisas que eu tenho que me preocupar? O que vem como precauções aqui? Paciente que tem problema de estômago, pode tomar, mas vá ao médico em vez de uma vez por ano, vai uma vez por mês. O paciente que está tomando, que está em tratamento de esquizofrenia, pode tomar. Mas esse medicamento pode, em associação com o medicamento que ele está tomando para esquizofrenia, pode levar a úlcera estomacal. Então, se o paciente reclamar de dor no estômago, ele tem que suspender o medicamento.
Então, gente, é nesse sentido que eu gostaria que vocês analisassem as contraindicações e as precauções, tá? E agora são 8h25, né? Falta 5 minutos para a nossa aula acabar. E aí, o que eu quero como que vocês vão pensando aí durante a semana, por favor. Eu estou com pendência com vocês, que eu vou resolver agora, pós-intervalo, que é lançar uma atividade. Lançar uma atividade não. Lançar um questionário para ajudar vocês a estudar, que é o que o Matheus, e eu acho que foi a Vera também que tinha pedido. Aí, durante essa semana, vejam para mim algum caso clínico, alguma coisa assim, de um paciente com algum transtorno psicológico, tá? Algum transtorno neurológico, e o medicamento que ele tenha tomado, para a gente tentar usar como exemplo na nossa aula. Pode ser? Sim, pode. Porque aí eu sei que vocês estão fora do estágio, alguma coisa assim, mas às vezes vocês podem pedir ajuda do professor de vocês que já tem algum caso, ou tem algum site que tem algum caso clínico, porque a gente tenta trazer alguma coisa por algum exemplo de sala de aula. Beleza? Tá certo. Ok. Beleza. Então, obrigado, Gabriel. Já vou anotar aqui alprazolam. Já vou salvar esse daí. Gente, eu sei que foi muita coisa. Eu não estou mostrando minha cara hoje porque eu revoltei e fui raspei a cabeça. Né? Então, para eliminar o estresse. Estou carequinho. Sei que foi muita coisa. Façam uma digestão desse conteúdo, tá? E preparem perguntas para o nosso próximo encontro, por favor. Beleza? Aquela atividade da última aula ficou para a próxima? Não, vocês já me entregaram, né? A gente combinou de me entregar hoje. Só que para corrigir, aí a gente corrige tudo. Tá. Depois a gente vai falar, então. Tá, entendi. Não, beleza. Deixa eu tranquilizar, né? Porque a gente não tem costume de disciplinas. As atividades eu não deixo morrer em branco de jeito nenhum, tá? Às vezes a gente pode atrasar, tipo, programar para um dia e passar para o outro, né? Mas porque eu acabo falando muito, a disciplina de vocês é 40 horas, eu sofro muito porque eu quero falar tanta coisa com vocês que eu acredito que é importante para a clínica de vocês, e às vezes passa assim, mas juntando igual o caso que o Gabriel colocou aí, mais essa atividade, aí na semana que vem a gente foca nas atividades, foca no questionário e depois termina conteúdo. Beleza? Ok. Tá certo. Então tá jóia. Então, terminando 2 minutos antes do tempo, né? Mas obrigado por hoje. Boa sorte para vocês. E qualquer coisa, podem já que está todo mundo com WhatsApp, né? Qualquer coisa, pode mandar os xingamentos, as brigas, as revoltas lá no WhatsApp, tá bom? E Joia. Tá certo. tá? E tenham paciência só, eu sei que eu comprometi com o negócio de colocar aula, mas com esse negócio de contrabandear minha aula para outras faculdades, me revoltou um pouco, mas tem que cuidar dessa coisa de direito autoral, beleza? E também assim, né, é vocês que estão pagando pela minha aula, né, dar minha aula para os outros que não estão pagando. Ok? Não entendi, mas... Oi? Quem não entendeu? Carol. Nada não. Não, porque eu não sei se você estava, porque eu comecei assim, vou colocar no AVA a minha aula. Aí das outras minhas aulas que eu dou, que eu gravei, que eu passei, um aluno de uma outra faculdade que é amigo mandou, Diego, olha só, a sua aula que você deu para a turma tal de biomedicina aí na Unesc, os alunos estão usando aqui na faculdade tal, que eu estou estudando, para poder estudar. Entendeu? Eu coloquei. Oi? O que você pode fazer?
Processar. O que eu posso fazer? Eu posso tentar colocar, pelo menos, eu posso tentar, tá no AVA, eu não tenho controle do AVA, mas eu posso tentar colocar no YouTube, mandar o link para vocês, coloco lá como minha propriedade, e aí eu posso colocar, correr atrás de alguma coisa sem envolver a faculdade. Caramba. Entendeu? Então, Porque, professores tipo assim, é a nossa aula, nós estamos conversando, eu não tenho nenhum problema de passar para você, só que, tipo, é eu e vocês, é vocês que estão pagando a minha aula, vocês que estão pagando o meu tempo aqui, né? Aí vai para outros lá que tá fazendo as coisas, é complicado, né? Porque a gente sabe que tem outros locais que não tem o mesmo nível, assim, de acompanhamento que a gente tem, né? Eu sei que todo lugar tem os defeitos, né? Mas eu acho que algumas coisas de elogio a gente tem que fazer. Então, assim, eu sei que tem lugares que tem... Oi? Acho que eu rasparei minha cabeça também. Não, bom, enfim. Boa noite para vocês. Vejo, daqui a pouquinho tem lá no AVA, tá? E eu mando no WhatsApp avisando. Ok. Boa noite, valeu, prof. Falou, até Oi, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.